Olá, pessoal! Eu espero que seja tudo bem com vocês. Louvado seja Deus por mais um dia e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a história de Santa Giana. Santa Giana foi filha de Alberto e Maria. Ela nasceu em Milão em 1922. Ela foi casada com Pietro e teve 4 filhos. A história de Santa Giana é uma história impressionante por conta dela ter sido uma pessoa normal, de acordo com as palavras do seu marido Pietro. Ela tinha um jeito leve de viver a vida, né? Santa Giana era uma mulher que estudou, foi filha, era uma pessoa de muita fé, era uma pessoa normal. E mais pra frente eu vou falar com vocês sobre essa normalidade toda e o que Pietro falava sobre isso, né? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar na história de Santa Giana é a importância dos pais dela na vida dela, né? A importância de Alberto e Maria na vida dela. Os seus pais foram extremamente importantes, não só pelo fato de serem pais, mas na formação espiritual. Eles eram pessoas muito comprometidas com a formação espiritual dos filhos, tanto de Santa Giana quanto dos irmãos dela, né? Eles eram muito preocupados com isso. Eles tinham essa preocupação, esse anseio de formar os filhos espiritualmente. E o marido de Santa Giana deixa isso muito claro. Ele falava que isso era muito explícito em Santa Giana, o quanto os pais dela foram extremamente importantes na vida dela, nessa parte espiritual. E ele falava assim: Giana confiava na providência. A escolha da minha esposa fora o resultado coerente de toda a sua vida. Uma opção cujas raízes devem ser procuradas a partir dos anos de infância, na sua família de origem. Então, Pietro, aqui ele está fazendo referência à família de origem, né, de Santa Giana. Era a família, o seio familiar dela, né, dos pais, dos irmãos. Então ele fala que essa vida coerente que Santa Giana levou era fruto daquilo que ela tinha aprendido com os pais. E mais uma vez nós podemos perceber o quanto os pais influenciam na vida dos filhos. Quanto o exemplo dos pais é extremamente importante para a formação espiritual na vida dos filhos, né? Os pais são os primeiros catequistas dos filhos. Então, eu achei muito lindo Pietro, como marido de Santa Giana, perceber isso nela, o quanto ela deixava isso transparecer pela vida que ela levava. Aqui nesse livro, é um livro da minha biblioteca católica, né, que fala da história de Santa Giana. O irmão dela, ele era padre, Giuseppe, e ele fala sobre essa vida de oração que os pais deles tinham. E ele fala assim: o nosso pai e a nossa mãe levantavam cedo, quase de madrugada, iam sempre juntos, todos os dias, à primeira missa da igreja. E depois do jantar, rezávamos o terço todos juntos. Então, essa vida de oração, essa busca pela intimidade com Deus, o quanto ela é importante, né? E isso deixa claro nesses exemplos que a gente tem. E quanto a vida de oração dos pais influencia na vida dos filhos, né? E a gente já pode começar refletindo como que tem sido a vida de oração, né, dos pais nos dias atuais, né? O quanto eles têm rezado, o quanto eles têm buscado a igreja, o quanto isso tem influenciado na vida dos filhos, né? A gente já pode começar fazendo uma reflexão. E Santa Giana era uma mulher de fé, muito humilde,
e muito generosa. Ela se formou em medicina, né? Ela tinha um carinho muito especial pelas mulheres grávidas. Ela tinha um carinho muito especial por todo esse universo, né, da maternidade. Mas mesmo assim, mesmo ela tendo essa especialidade, vamos falar assim, né, ela ainda assim atendia a todos com muita alegria, muita humildade e muita generosidade. Às vezes, se chegasse uma pessoa de mais idade, ela atendia da mesma forma. Então, ela não fazia distinção, ela era uma pessoa extremamente generosa, né? Ela fazia parte da Ação Católica, fazia parte da Conferência de São Vicente de Paulo e ela sempre se dedicava a se entregar em tudo aquilo que era proposto para que ela fizesse dentro dos grupos que ela participava. Ela era uma pessoa muito ativa na igreja, uma pessoa que buscava sempre servir ao próximo. A vida de Santa Giana, a gente pode dizer que é sempre pelo serviço, foi muito pelo serviço. Ela gostava de servir, né? E aí ela entrou para a faculdade de medicina e quando ela se formou, ela queria ser médica missionária, né? Ela tinha um dos irmãos dela estava no Brasil fazendo missão, ela tinha uma outra irmã que estava na Índia, se eu não estiver enganada, né? Então, ela queria também ser missionária, ela queria sair pelo mundo a serviço e ela queria usar do estudo dela para poder ajudar realmente outras pessoas. Mas Santa Giana, assim, na sua pureza, na sua bondade, ela entendeu que ela tinha que exercer aonde Deus a chamasse. E ela abriu mão dos sonhos dela para fazer aquilo que era da vontade de Deus para a vida dela. Ela se colocava a serviço de Deus e ela era totalmente confiante na providência divina. E aí, no livro, na página 82, fala assim: de fato, naquele período da sua vida, procurava conhecer os desígnios que Deus tinha sobre ela, com humildade e sem impaciência. Então, Santa Giana era uma mulher paciente, ela buscava entender os desígnios de Deus, porque acabou que ela não fez a missão que ela queria, né, de ser missionária, ela acabou não indo, mas ela procurou entender com muito amor aquilo que Deus tinha para ela, né? Os desígnios de Deus para a vida dela. E por fim, diz que embora lhe custasse muito a renúncia do seu sonho missionário, depositou o seu sacrifício aos pés da cruz. Então, Santa Giana, ela depositou o sacrifício do seu sonho aos pés da cruz. Ela tinha um sonho que mexia muito com o coração dela, mas as coisas aconteceram de forma para que ela não seguisse esse sonho e ela depositou tudo isso aos pés do Senhor, né? E isso é de uma beleza infinita, é muito bonito. É muito bonito você deixar que Deus conduza a sua vida, né? É muito bonito ver que Santa Giana oferece a sua dor a Deus, né? Ela, enquanto ser humano, ela acaba que fica triste, né, por não ter conseguido seguir esse sonho missionário e ela oferece essa dor aos pés da cruz. Isso é de uma beleza imensa, né? Ela não foi... Pietro fala no livro que ela não era uma mulher reclamona, uma mulher que se fazia de vítima, nem nada disso. Em momento nenhum ela fez isso. Ela entendeu a vontade de Deus para a vida dela e ficou bem com isso, né? Quando Santa Giana, como eu disse, ela teve 4 filhos, né? E na 4ª gravidez dela, ela teve complicações. E nessas complicações que ela teve, ela como médica, ela sabia muito bem o que iria resultar para ela, as complicações que ela teve.
mas ela totalmente consciente e totalmente confiante na providência divina, ela fala para Pietro, no livro mesmo, né? Esse livro foi escrito por uma mulher que foi até a casa, né, de Pietro para conversar com ele e para captar com ele, com os irmãos dela, com os filhos, né? Toda a informação que podia para poder escrever esse livro. Então esse livro é muito bonito. Quem tiver a oportunidade de ler, chama O Amor Maior, a história de Santa Giana. É um livro da minha biblioteca católica. Então Santa Giana, ela na quarta gravidez, depois dessas complicações, ela enquanto médica, ela sabia tudo que ela ia passar, né? Ela, como eu disse, ela tinha muita confiança em Deus, ela se entregava totalmente à providência divina, mas ela enquanto médica, ela tinha consciência, né, do que ela iria enfrentar, mas ela não hesitou. E aqui no livro, quando ela fala para Pietro que se ele tiver que escolher a vida de alguém, entre a vida dela e a vida do quarto filho, que fosse feita a escolha do quarto filho. Era para escolher a vida da criança. E aí, no desenrolar da história, ela ganhou a quarta filha, que chama Giana Emanuela, né? E passados 7 dias, ela faleceu, né? Ela teve o seu encontro, né, com Jesus, e no livro conta como que foi, né, o desenrolar dessa história, esses 7 dias, como que foram os 7 dias finais da vida de Santa Giana. É um livro muito bonito, muito rico em detalhes, né? Vale a pena, mais uma vez, vale a pena, se vocês tiverem curiosidade de saber mais os detalhes da vida de Santa Giana, vale muito a pena ler. E aí, um fato interessante de se comentar é que, como eu disse, ela tinha um carinho muito especial pelas gestantes, e Santa Giana, ela, como católica, ela condenava o aborto, né? Ela era muito contra o aborto e ela falava isso para as pessoas que estavam ao seu redor. Ela falava, não é possível que não tenha alguém que possa ajudar essa mãe a ter esse filho, né? Ela ficava assim, agoniada de pensar que alguém iria praticar o aborto. Mas ela também diz no livro que ela, enquanto médica, faria de tudo para auxiliar as pessoas que precisassem dela, às vezes de um conselho, às vezes, né, de alguma orientação enquanto maternidade. Então, ela, enquanto médica, faria de tudo para salvar a vida da mãe e do filho. E Santa Giana, ela foi considerada santa justamente por isso, por essa entrega total a Deus, por viver uma vida normal, de um ser humano normal e escolher a Cristo, né? Pietro fala que... Pietro, ele fala assim, repito-lhe mais uma vez, Giana era uma mulher normalíssima. Quando Pietro é procurado para fazer a beatificação, né, de Santa Giana pelos padres das igrejas que eles frequentavam, não é que ele era contra, mas ele não entendia como isso ia acontecer, porque ele falava assim, gente, mas ela era uma mulher normal, como que ela vai ser considerada santa? Mas Santa Giana, ela foi considerada santa justamente por isso, por viver a normalidade do dia a dia, escolhendo Jesus todos os dias. Por viver a normalidade do dia a dia, confiando completamente na providência divina. E aí ele fala, tive ocasião de o dizer durante os interrogatórios que me fizeram na Cúria de Milão, que ele disse, ele falava isso, falou assim, olha, ela era normal. No processo diocesano de conhecimento para beatificação, nunca me apercebi que eu vivia com uma santa. E isso me arrepia, gente, pensar. Nunca percebi que vivia com uma santa. Devo precisar que o conceito de santidade que nos era proposto antes, era aquele que estava ligado apenas a comportamentos ou fatos de obras excepcionais,
Hoje a igreja nos ensina que a santidade se pode realizar mesmo na vida normal e que todos os cristãos são chamados à santidade. A santidade é a cotidianidade da vida vivida à luz de Deus e fazendo a sua vontade. Então, que a exemplo de Santa Giana, a gente possa buscar no nosso dia a dia, no cotidiano, no normal da nossa vida, viver a santidade, que é o que nós somos chamados a viver, né? É claro que existiu diversos santos que viveram coisas excepcionais, tiveram vivências fora da nossa realidade, experiências sobrenaturais. Mas a gente vê também que existem santos que são considerados santos pela normalidade com que viveram o seu dia a dia, sempre perto de Jesus. Que a gente possa aprender com esses santos no nosso dia a dia. Vou fazer com vocês a oração de Santa Giana. Jesus, te prometo submeter-me a tudo aquilo que permitas que me aconteça. Faz-me somente conhecer a tua vontade. Meu dulcíssimo Jesus, Deus infinitamente misericordioso, Pai terníssimo das almas e de maneira especial das mais fracas, das mais miseráveis, das mais enfermas, que carrega de modo especial entre os teus braços divinos, venho te pedir por amor e pelos méritos do seu sagrado coração, a graça de compreender e de fazer sempre a tua santa vontade, a graça de confiar em ti, a graça de repousar segura pelo tempo e pela eternidade no teu amoroso braço divino. Amém. Essa oração, ela foi extraída das próprias anotações de Santa Giana e ela era uma mulher que escrevia muitas cartas, ela tinha muitos livros de anotação e eu espero que, à luz dessa oração, vocês possam encontrar consolo nas casas de vocês, para que Deus faça tudo aquilo que Ele quer fazer para as nossas vidas e que a gente aceite a vontade de Deus, a vontade dEle para nós. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês em mais um programa e eu vejo vocês no próximo domingo aqui na MAV TV.